Ele é médico, urologista e com apenas 31 anos, mas com um vasto currículo. Ele é o responsável pela equipe técnica de transplantes renais do estado do Acre e que desde 2004 implantou um novo cenário na medicina local. Eu tenho o prazer de conversar hoje no Ideias da Aldeia com o Dr. Fernando de Assis. Fernando, é um prazer recebê-lo no programa. Prazer é meu, Jorge. De volta, né? Você já deu uma entrevista pra gente no Ideias da Aldeia, mas ainda em estúdio. Agora o programa mudou um pouco de cara, tá passeando pela cidade e é bom revê-lo. É bom estar aqui de novo. Bom, Fernando, vamos falar um pouquinho de transplante, né? Transplante configura aquele procedimento chamado de alta complexidade na medicina, né? É necessário equipe especializada, tecnologia. Queria começar perguntando para você o seguinte: como é que o Acre passou à frente de uma série de estados brasileiros de economias mais fortes para começar a receber transplante, né? As equipes médicas daqui a trabalhar com transplantes? Eu acredito isso a duas coisas, principalmente. Primeiro, a vontade política. Né? Existe o senador Tião Viana, que é senador médico. Na época, o governador Jorge Viana, que apoiava muito esse projeto, e um grupo de médicos aqui que já tinham capacidade técnica para fazer. Então, você junta uma vontade política e a capacidade técnica do pessoal. Então, existia a vontade de se fazer. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de projeto, né? Existia a vontade de se fazer, a gente precisava tentar organizar e executar. Isso. Então, isso começou, na verdade, isso tudo começou em final de 2004, quando o senador entrou em contato comigo. Eu ainda era médico lá em São Paulo, a gente participava de uma equipe de transplantes, e quando a gente começou então a pensar na possibilidade de fazer aqui. E o Acre tinha esse cenário, então, na época. Nessas conversas com o senador, a gente conseguiu identificar que aqui existia um cenário propício para isso, né? E esse trabalho continua também com o interesse do governador Binho Marques. Mas, então, existia um nicho que podia ser completado. E quando você consegue ter o apoio das entidades políticas, a coisa anda mais rápido. Então, andou relativamente rápido. Em um ano a gente conseguiu montar uma estrutura. Isso não é um tempo normal, né, Fernando? Por exemplo, um ano, considerando o que seria necessário, é um tempo muito rápido. Não, é um tempo extremamente rápido. E a gente tem que levar em consideração a dificuldade de distância. Eu tinha que levar no começo, a gente fez o treinamento, levamos algumas pessoas até São Paulo, alguns médicos, levamos enfermeiros, para que entrassem em contato com o transplante, que era uma coisa nova. Existia vontade, mas nunca tinha sido feito até então um transplante de órgãos sólidos, né? Já tinha havido um transplante de osso, existia sempre a vontade desse grupo, mas uma das coisas que foi difícil no começo foi essa coisa da distância, a gente ter que como fazer a logística da coisa para funcionar bem, mas eu achei extremamente rápido. O primeiro transplante foi em 2004, né? Como é que começou? Como foi aquele primeiro momento? Na verdade foi em 2005, foi em março de 2005. A gente dividiu o projeto basicamente em 3 etapas. A primeira etapa seria a gente fazer o transplante de órgãos com doador vivo. Por quê? Porque a gente conseguia programar a cirurgia, né? Diferente com doador cadáver, que você não tem hora para a cirurgia acontecer. A hora que ocorre a morte encefálica, você tem que retirar os órgãos e transplantar imediatamente. A gente ainda não tem essa estrutura, ela está sendo montada na segunda etapa do projeto, mas nessa primeira fase a gente precisava então fazer com que essa cirurgia tivesse um horário para começar. E até porque no começo a gente precisou de ajuda de alguns profissionais de São Paulo, que já trabalhavam comigo lá em São Paulo, para que a gente fizesse esses primeiros transplantes com segurança, até que a equipe toda já tivesse adaptada. Na verdade, porque são 2 equipes operando ao mesmo tempo. É uma equipe de 5 cirurgiões para retirar o órgão, o rim, que nós estamos falando, e uma outra equipe de mais 3 para preparar o recebimento, o recolhimento desse órgão. Simultaneamente? Simultaneamente. Então, essa era uma grande dificuldade. A gente precisava no início nós usamos 8 cirurgiões, né? Então esses 8 cirurgiões tinham que estar trabalhando em harmonia. Essa era um primeiro empecilho, que foi o que a gente venceu mais rápido. Os cirurgiões daqui são tecnicamente excelentes, a gente tem um grupo muito bom.
de pessoas que haviam se formado fora, outros que haviam se formado aqui, mas que tecnicamente muito bons. Então, das dificuldades que eu achava no começo, foi a mais fácil de ser resolvida. A gente utilizou dessa ajuda de 2 colegas de fora, mas que também foram só para os 2 primeiros transplantes. Os outros 8 a gente fez só a equipe daqui. Então, essa foi a primeira etapa. A primeira etapa, fazer com o doador vivo. A segunda etapa é a que nós estamos entrando agora. Preparar o Estado para captar os órgãos. E captação, Jorge, envolve uma logística grande, porque uma vez captado o órgão aqui, não necessariamente o órgão vai ser utilizado aqui. Existe uma central toda, e para isso você precisa de logística, você precisa de um laboratório. Porque a fila é nacional, né? Na verdade, esse nome de fila a gente até procura não usar muito. A gente costuma falar prefere falar uma lista. É uma lista única, na verdade. Existe um programa que ele faz o rastreamento através de compatibilidade. Onde esse órgão seria mais... Porque não basta estar no topo da lista, você tem que ver se há compatibilidade entre o doador e quem vai receber, né? Hoje, o principal fator para direcionar o órgão é a compatibilidade. É lógico que tem outros fatores que são analisados também, idade, tempo de espera, mas o principal é a compatibilidade. E aí a gente precisava de ter condições de fazer esses exames de compatibilidade aqui. Hoje eles são feitos em São Paulo. Mas a gente vai precisar organizar para que eles sejam feitos ou em outros estados, ou então organizar uma estrutura aqui para que isso não pode demorar mais do que 2 horas, 3 horas. Entendi. Então a rapidez faz a diferença. É fundamental. E hoje a gente ainda não tem essa estrutura, mas estamos muito próximos de ter. O primeiro passo está sendo dado agora, né, com a central de captação. Eles já estão notificando as mortes encefálicas, ou seja, acostumando a equipe médica, os enfermeiros, toda a equipe de dentro do hospital a criar o hábito de se notificar uma morte encefálica. Como é que se faz a abordagem com a família. Então, já estamos caminhando para a segunda etapa. Essa aí eu tenho certeza que vai ser também muito fácil de ser resolvida. Eu vou te dar um exemplo. Logo quando a gente começou a fazer os primeiros transplantes, eu recebi várias ligações de familiares. Olha, meu filho morreu, está em morte encefálica, eu queria doar os órgãos. Fiquei surpreso. O povo acreano, ele tem é um povo politicamente bem orientado, assim, né? Politizado e solidário. E então isso eu tenho certeza também que não vai ser uma barreira muito grande. O que eu vejo mais complicado agora é a parte de laboratório, que também é uma coisa que vai se resolver. E para aí depois a gente partir para a terceira etapa, que é, além de captar os órgãos aqui, poder utilizar esses órgãos na população do Acre, na população que precisa, né? E aí a gente espera cada vez menos fazer transplantes com um doador intervivos, a gente poder usar esses órgãos de cadáver. Fernando, você falou aí de 2 processos, um transplante entre vivos e outra parte que seria quando o doador já faleceu, né? Só para a gente esclarecer, você usou o termo morte encefálica. Quando é que o profissional médico sabe que não tem mais volta, que aquela pessoa não vai mais ter uma vida normal, o cérebro parou de funcionar e ali já encontra a condição para transplante de órgãos? Eu usei esse termo morte encefálica que você acabou usando na sua pergunta, que é o doador falecido. É o que realmente é. A gente considera um paciente morte encefálica um doador falecido, um doador cadáver. Às vezes a gente evita de usar esse nome cadáver, que é muito forte, mas é o doador falecido. A morte encefálica, ela é dada quando não existe atividade cerebral. Né? Os órgãos funcionam, o coração está funcionando, os outros órgãos funcionam, ou na maioria das vezes com o uso de aparelhos, de ventiladores artificiais, de drogas para manter a atividade cardíaca, mas o cérebro não tem atividade funcional. E como o cérebro é o que regula todas as atividades... E nem tem mais volta, né? Nem chance de voltar a funcionar. Não tem mais chance de voltar a funcionar. Para isso existem alguns critérios. Os critérios são extremamente rígidos. Você dá um diagnóstico de morte encefálica, ou seja, de ausência de atividade cerebral, é uma coisa bastante... é um protocolo bem estabelecido já. Você precisa de avaliação de 2 médicos, sendo que um deles necessita ser um neurologista, um neurocirurgião, ou seja, um profissional acostumado a lidar com esse tipo de situação, e pelo menos algum exame complementar.
Esse exame complementar pode ser um eletroencefalograma, que é um exame que mede a atividade elétrica do cérebro, ou seja, se não tiver atividade elétrica, não existe vida naquele órgão do cérebro. Um outro exame é o ecodoppler, o ecodoppler é um ultrassom, é um aparelho de ultrassom que mede a quantidade de sangue que vai até o cérebro, ou seja, se não há fluxo sanguíneo cerebral, também não há atividade cerebral, o paciente morte encefálica. Existem outros, um pouco mais agressivos, que é a arteriografia, o mapeamento cerebral, que também mede a quantidade de sangue que circula no cérebro. Então, resumindo, a gente precisa de pelo menos um exame complementar, ou o eletroencefalograma, ou o ecodoppler, ou a arteriografia, mapeamento cerebral, e avaliação de 2 médicos. E depois disso, feito o diagnóstico de morte encefálica, isso é comunicado à família, e a família decide pela doação ou não. Esse é um ponto importante. Você disse que o pessoal já está treinando. Como é a abordagem, a família nesse momento? Me vem aqui na cabeça agora o caso da jovem Eloá, no interior de São Paulo, que passou por aquela situação envolvendo um ex-namorado e tal, e a família doou vários órgãos. É um momento sempre difícil. Como é que o profissional treina para esse momento, Fernando? Esse treinamento, na verdade, você consegue realizar ele fazendo. Na prática do dia a dia, é o que está sendo, que a Central de Transporte está começando a fazer agora. Buscando, porque cada família tem uma reação, claro, diante da morte, né? O espírita, ele consegue aceitar melhor, enfim, existem fatores políticos, religiosos, até pessoais, então cada pessoa tem uma reação diferente diante do fato da morte. A questão da doação, uma coisa que a gente sempre pede, e a oportunidade que a gente tem igual essa de falar a um público maior, é que, por exemplo, fica muito mais fácil o processo de doação quando a pessoa manifesta isso em vida. Ah, sim, claro. Aí a família geralmente olha, ele já manifestou, já foi conversado, a gente realmente quer doar o órgão. Muitas vezes a família já procura a gente antes, olha, se não tiver jeito, se entrar em morte encefálica, ele é um possível doador. Eu não sei se você lembra, mas esse processo de doação já passou por algumas etapas. Teve uma época que você tinha que colocar na carteira de identidade. Lembro. Teve uma outra época ou na carteira de motorista, né? Teve um outro momento que era doador, todo mundo que não tinha manifestado, se você não se manifestasse que ia ser contra a doação dos seus órgãos, você era automaticamente um doador. Então o Brasil passou por alguns processos e o que ficou estabelecido, que é o que a gente usa hoje, é a autorização da família. Até para não haver nenhum tipo de constrangimento, porque eu me lembro que no documento assim, não doador, né, era meio um carimbo, assim, umas coisas que também acaba constrangendo a pessoa, que é uma opção de cada um, né? É uma opção pessoal, ele leva em conta, como eu falei, vários fatores. Inclusive, né? religiosos. Inclusive religiosos. Então, mas fica muito mais fácil essa abordagem da família quando o doador manifesta em vida. Agora, a gente tem uma coisa interessante aqui em pequenos centros, em cidades pequenas e médias, como Rio Branco, eu acho que isso vai fluir muito melhor do que, por exemplo, a gente observava em São Paulo, né? Aqui, como eu te falei, as pessoas têm um acesso, eu não sei, maior, a gente vê uma preocupação maior por aquilo que eu te falei, quer dizer, a gente começou a fazer os transplantes no começo e o meu telefone não parava, né? As pessoas querendo doar e a gente explicava, olha, não estamos nessa fase de doação ainda, ou seja, então existe a vontade, o trabalho tem que ser feito. Já é uma manifestação importante da sociedade, né? Quando ela se manifesta assim, olha, eu quero doar, eu tenho um parente que acabou de falecer, o que é que eu faço? Isso é eu espero não mudar essa minha impressão, mas eu acho que o processo de doação de órgãos aqui vai ser uma coisa muito tranquila. Fernando, você falou de 2 equipes trabalhando simultaneamente. Quando a gente pensa em transplante, a gente pensa em um médico preparado. Parece que assim, preparou-se uma pessoa. E, na verdade, é todo um corpo funcional. Como foi o treinamento desse pessoal? A gente já tinha alguns médicos aqui, nefrologistas e cirurgiões, que já tinham tido algum contato com um transplante. A cirurgia é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia que requer muita atenção, extremamente estressante, desgastante, porque você coloca uma pessoa saudável, sem absolutamente nenhum problema, porque você só pode ser doador de um órgão se você não tiver nenhum problema de saúde. Então ela faz uma bateria de exames, é um processo extremamente desgastante até para o doador, e a gente tenta amenizar isso o máximo possível.
mas você acaba colocando uma pessoa saudável para fazer uma cirurgia de grande porte. É lógico que existe os riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico de grande porte. A gente espera que nunca aconteçam acidentes, mas acidentes, como o próprio nome diz, acontecem. Então, esse processo, a cirurgia, principalmente a cirurgia do doador, é um procedimento de muita atenção, uma cirurgia que não dura mais, não deve demorar mais que 2 a 3 horas, todo o transplante. A do doador leva geralmente 1h30, 2 horas para a gente fazer a retirada, eu estou falando de rim, né? Mas essa 1h30, 2 horas ou 2 horas e meia são extremamente, a equipe tem que estar muito concentrada. E como eu te falei, a gente já tinha cirurgiões aqui que com habilidade técnica suficiente para fazer isso. A parte clínica, que é a manipulação das drogas, o preparo do paciente clinicamente falando, também a gente já tinha uma médica aqui, que é a doutora Luciene, que já trabalhava com pacientes transplantados, que é uma pessoa que tem uma boa vontade muito grande, carinho muito grande com os pacientes, então isso também não foi muito difícil. E a gente recebe ainda até hoje o apoio da doutora Irene Noronha, que é professora livre-docente da USP. Foi até ela que fez os órgãos, o transplante dos órgãos da Eloá. Você citou a Eloá, ela fez o transplante de rim e pâncreas dela, que é uma pessoa mundialmente reconhecida, e ela dá esse apoio muito grande para a gente. Essa parte de imunossupressão que a gente fala, que são as drogas, porque quando você transplanta o órgão, você está colocando um corpo estranho, né, de uma pessoa dentro da outra, o organismo que recebe tende a rejeitar. Né? É como se você espetasse um dedo num graveto, depois de algum tempo o seu organismo vai expulsar isso. É isso que acontece no transplante. Hoje o principal, o calcanhar de Aquiles do transplante é isso. A gente acaba usando muitas drogas, muitos remédios para diminuírem essa rejeição, e isso acaba por trazer consequências que a pessoa fica sem imunidade, sem defesa nenhuma. Então essa médica, que é a doutora Irene Noronha, ela ajuda a gente nessa manipulação dessas drogas, no uso de como usar isso de uma forma melhor, mesmo porque ela é uma pesquisadora, então ela faz parte de grandes protocolos, e a gente queria para o Acre o mesmo tratamento que é dado no mundo inteiro. E uma coisa bacana do transplante é isso, é que no mundo inteiro se usa o mesmo protocolo, as mesmas drogas, e a gente queria isso aqui, para que não ficasse nenhum devendo nada, nenhum. Tanto é que nós tivemos sucesso absoluto. Fernando, a gente está fechando o primeiro bloco, mas aí você falou o seguinte: bota uma pessoa saudável numa mesa de cirurgia para um transplante, uma intervenção de alta complexidade, mas ela depois continua saudável? Quer dizer, o rim que ficou, ele faz a função do outro também? Ele se adapta a isso? Faz. E esses exames são justamente para isso. Uma das coisas que a gente vê é se o outro rim vai ter condição de suprir as necessidades do organismo. E supre. Quando existe essa condição, ele supre. O outro órgão acaba crescendo, a gente fala que é uma hipertrofia compensatória, ele acaba crescendo para compensar a falta do outro. E esses órgãos duplos, isso é muito fácil de se fazer. O fígado, por exemplo, que não é um órgão duplo, mas ele é dividido em regiões, em lóbulos, que você pode também retirar um pedaço, ele se regenera, ou a parte que fica também consegue manter as funções. Então, o doador, ele vai para a cirurgia sabendo que ele vai ter uma vida normal mesmo, não tem nenhuma restrição, nem alimentar ou de atividade física, nada, não tem nenhum tipo de restrição. Fernando, nós vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar nosso papo no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta, o programa que hoje está sendo gravado aqui na Biblioteca da Floresta Marina Silva, no centro de Rio Branco, e nós estamos aqui no espaço dedicado ao acervo Chico Mendes.
e eu estou conversando com o Dr. Fernando de Assis, que é responsável pela equipe de transplantes de rins aqui no Acre. Fernando, você falou muito do trabalho que está sendo feito e das etapas, né? Nós chegamos a uma etapa importante de transplante entre pessoas vivas, né? E que tem todo um trabalho, um trajeto ainda por percorrer. A estrada é longa, é verdade, eu sei disso. Mas você esteve agora em Portugal apresentando os resultados do Acre nessa trajetória e você tem novidades para falar para a gente também de parcerias, inclusive com o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, parcerias que devem resultar aí em situações importantes para essas novas etapas na área de transplante de rim no estado, não é isso? Exato. Na verdade, tudo começou quando a gente recebeu ano passado, começo desse ano, a visita do presidente do Sistema Nacional de Transplante, que é o órgão do Ministério da Saúde responsável por toda essa regulação, e o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, aqui em Rio Branco. Eles ficaram impressionados com aquilo que eu falei no começo da entrevista, com um ambiente propício para que as coisas relacionadas ao transplante possam evoluir de uma maneira favorável aqui. E essa conversa foi passada ao professor Silvano Raia, que foi o primeiro médico a fazer transplante de fígado no país, e ele é responsável por um setor de pesquisa do Sírio-Libanês. Ele entrou em contato com a gente aqui, a gente esteve então em São Paulo para uma primeira conversa, onde ele ofereceu essa ajuda, essa parceria, na verdade, e se a gente tinha realmente o interesse que isso acontecesse no Acre. E então a segunda conversa foi, então, acabou-se de firmar todo esse acordo quando a gente foi a Portugal apresentar o resultado dos nossos primeiros casos aqui. E então eu já vim de lá com essa parceria, com esse acordo fechado, né? É basicamente uma cooperação técnica e de fornecimento de materiais para que a gente consiga fazer o diagnóstico de morte encefálica e que a gente consiga passar por essa segunda etapa de uma forma mais rápida e de uma forma mais tranquila. O mais importante de todo esse projeto, ao meu ver, é o treinamento da equipe multidisciplinar. Eles fornecem, eles financiam treinamento médico, de enfermagem, de técnicos para fazer abordagem. Eles ensinam como deve funcionar a parte de informática dentro de uma central de transplante, e a gente vai estar dentro de um dos maiores centros, um dos maiores hospitais de São Paulo, que é o Hospital Sírio-Libanês, junto do Einstein, Oswaldo Cruz, o Sírio-Libanês. Os três são os principais e os mais modernos hospitais do país. Então a gente vai ter essa oportunidade de ver o que eles estão fazendo, aprender o que tem de mais novo nessa área de captação. O segundo ponto é o fornecimento de materiais, que eu acho importante a gente começar, sempre falo isso com o senador e com o governador, quando a gente tem a oportunidade, com o secretário, é que a gente precisa tentar desonerar um pouco o Estado financeiramente, porque existem outros órgãos, outros fomentadores que podem estar fornecendo equipamentos e materiais para que a gente possa fazer as cirurgias de alta complexidade. Então essa doação vai ser feita, né? De início eles vão doar um aparelho de ecodoppler para a gente fazer aquele ultrassom que eu expliquei no começo, que vai mapear se há sangue, se há fluxo de sangue para o cérebro. E vão doar um aparelho de telemedicina, que a gente costuma falar, ou seja, tudo o que for dada as aulas lá no Sírio-Libanês, essas aulas relacionadas ao transplante, captação de órgãos, elas vão ser transmitidas em tempo real aqui para a nossa equipe. Então, isso e com interatividade. Então isso vai ser, eu acho que uma coisa fantástica, a gente poder discutir os casos e trocar essas informações com as equipes de São Paulo. E um terceiro ponto que eu acho que está entre linhas aí, mas é uma coisa importante, é realmente a gente saber aprender a fazer essa captação de recursos de órgãos ou não governamentais ou mesmo empresas que acabam se beneficiando através da dedução de impostos do ano. Então por que não podem doar para o Acre, para a nossa equipe de transplante ou para as outras equipes de cirurgias de alta complexidade? Então eu acho que vai ser bacana também a gente aprender como lidar com a parte que não é só a parte médica, a gente acaba tendo que aprender um pouquinho também dessa parte
técnica e de gerenciamento, de financiamento para poder incrementar, né? Sem dinheiro, infelizmente, né, a coisa anda com dificuldade. Agora, bom, de 2005 para cá, quando eu escuto você falando assim de parcerias, de resultados apresentados, de pessoas que ficaram surpresas com o cenário que encontraram, nós avançamos muito, né? Foram 8 cirurgias que você... Nós realizamos 9 cirurgias. 9 cirurgias. E os pacientes, como estão as pessoas que receberam os órgãos? Vocês fazem esse acompanhamento? Os acompanhamentos são feitos semanalmente no ambulatório. Existe um ambulatório de pré-transplante, um ambulatório de pós-transplante. Como eu falei, esses pacientes são pacientes graves e acabam sofrendo as consequências do uso da imunossupressão. Só vai para um transplante de rim, por exemplo, quem tem um problema grave renal. E geralmente esses problemas são acompanhados de outros. Por exemplo, a causa mais comum de perda da função do rim é hipertensão arterial, pressão alta e diabetes. Então, geralmente esses pacientes já têm outras complicações relacionadas ao diabetes, ou hipertensão, ou doenças cardiovasculares então esses pacientes fazem parte de um grupo extremamente de alto risco, né? Então, eles acabam tendo intercorrências durante o transplante. Na verdade, ele não é um tratamento definitivo, ele é só um tipo de tratamento. A vida média de um órgão, de um rim, é 5 anos. E nesses 5 anos acontecem, infelizmente, muitas intercorrências infecciosas, problemas cardiovasculares que às vezes levam à perda ou do órgão ou da vida da pessoa. A pessoa fica praticamente sem nenhuma defesa. Às vezes a gente usa imunossupressão, essas drogas tão fortes, que a pessoa fica extremamente sensível e qualquer uma gripe ou uma dor de garganta, uma doença que para nós não causaria muito problema, pode causar morte. Então, esse acompanhamento é extremamente rigoroso. E, infelizmente, os pacientes acabam tendo complicações, às vezes, gravíssimas. Fernando, a gente focou muito a nossa conversa no transplante de rins, e eu queria saber, em relação a outros órgãos, está se pensando aqui no Estado outros tipos de transplantes também, envolvendo, por exemplo, você falou de fígado, coração, divergem muito os procedimentos, quer dizer, é diferente o transplante de rim do que seria, por exemplo, um transplante de fígado, por exemplo? Em relação à primeira pergunta, existe já uma equipe que está se mobilizando para fazer transplante de córnea, que teoricamente é um procedimento, é o transplante mais simples que tem. Então já está se organizando a criação de um banco de olhos, isso já está acontecendo. Existe um outro grupo que está pensando seriamente em começar a fazer transplante de fígado. Em relação à complexidade e diferença das cirurgias, e isso geralmente acontece da seguinte forma, na maioria das vezes. Primeiro os centros fazem córnea, depois rim, depois fígado e depois coração e pulmão, pela complexidade da coisa, então pela logística de como isso deve acontecer. Depois do rim, tecnicamente falando, o transplante de fígado ele é um pouco mais difícil. No pós-operatório ele é bem mais tranquilo do que o rim. O rim exige uma imunossupressão, aquelas drogas para não ter a rejeição, exige uma quantidade muito maior do que para um fígado. Então, pós-operatório é mais tranquilo no fígado do que no rim. Em relação a coração e pulmão, o coração deve ser feito, você tem que ter um doador, obviamente vai ser um doador cadáver, o transplante tem que ser feito no mesmo momento, ou seja, então você precisa de uma estrutura já toda montada para você ter capacidade de preparar o possível doador em poucas horas para que ele receba esse órgão o mais rapidamente possível, porque às vezes é muito difícil você manter um doador em morte encefálica. O cérebro para de controlar as atividades do sistema nervoso, de todo o organismo, e você tem dificuldade. Então você tem, para fazer um transplante de pulmão, de coração, que precisa ser feito rapidamente, você precisa já ter uma estrutura muito bem formada para você ter a habilidade de, em poucas horas, conseguir colocar um doador que está em algum hospital internado, ou às vezes até em casa, mas ter essa condição de em poucas horas colocar ele dentro do centro cirúrgico. Nesse caso, a nossa distância em relação aos grandes centros
do Brasil atrapalha? Porque você falou assim que a rapidez acaba fazendo uma diferença muito grande. E é claro que a lista não está voltada para atender os casos na localidade, ela é uma lista nacional. Então, o paciente que faleceu em São Paulo, pegar o avião, vir para Rio Branco, mesmo que aqui tenha o doador compatível, quer dizer, nesse caso há uma dificuldade geográfica, natural, né? Exato. Essa é uma das discussões que a gente teve. O ano passado eu fui convidado para participar de uma discussão disso em Manaus, e surgiu-se a ideia de fazer uma lista regional, uma lista da região norte, a gente conseguir tentar desmembrar, mas isso é extremamente polêmico, tem que ser muito discutido, mas eu acho que pela distância, o Brasil é um país de dimensões continentais, eu acho que a gente vai ter que acabar fragmentando de alguma forma essa lista. Essa é a minha opinião pessoal, que eu dei lá e que também foi bastante discutida, mas é uma alternativa. E isso dificulta realmente. Por exemplo, se a gente começar a captar órgão aqui, a gente tem que manter, por exemplo, o doador vivo, em condições, até a hora dos voos aqui. A gente precisa, com um horário de voo aqui, a gente vai procurar fazer as cirurgias próximas à saída dos voos, para que esse órgão não chegue com um tempo que a gente fala de isquemia, ou seja, de ausência de sangue no órgão, muito grande. Por exemplo, o rim aguenta 36 horas. Mas o coração tem que ser feito imediato. Teoricamente aguenta até 2 horas, mas o ideal é que seja feito no mesmo momento. Então existe essa diferença dos órgãos, quanto cada órgão aguenta ficar no gelo ou nas soluções preparadas, as soluções conservantes. Então isso é uma dificuldade, não é um empecilho. Se a gente for pensar que é um empecilho, não vamos fazer nunca, né? Mas é uma dificuldade, mas existem alternativas. A FAB já colocou aviões à disposição. Eu acho que a gente tem essa coisa da força política aqui, o senador, o governador extremamente envolvidos com esse assunto, que com certeza vão arrumar alternativas para que a gente faça isso de uma forma rápida, ágil. Mas eu ainda continuo achando que a organização de uma lista regional da região norte vai facilitar isso muito. Fernando, para fechar nossa conversa, quais os próximos passos aí no caso de transplantes de rins aqui? Você falou das parcerias, isso deve se fortalecer, e o que a gente espera para os próximos meses, para esse ano de 2009? A gente criou-se uma demanda. O serviço começou a funcionar, e a partir do momento que começa a funcionar e a gente ter sucesso, os pacientes que estavam fora começam a voltar. Então, nosso problema maior hoje é a demanda. E a demanda exige mais profissionais, mais treinamento, e é uma dificuldade que a gente tem aqui. Infelizmente, temos poucos médicos bons, mas poucos, e isso é uma coisa que a gente vem tentando oferecer essa oportunidade para que outros médicos venham para cá para ajudar nesse momento. Então, a nossa maior dificuldade agora seria a parte médica, e algumas dificuldades, algumas coisas que a gente tem que melhorar em termos de laboratório, para que a gente consiga fazer mais transplantes do que a gente vem fazendo aqui. Fernando, parabéns pelo trabalho, e eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Bom, o programa fica por aqui. Obrigado e até a próxima.